Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Biologia. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Estudaremos agora as proteínas. As proteínas são compostas constituídas basicamente de 20 aminoácidos com funções biológicas. Esta é a estrutura de uma proteína. A proteína ela é composta, então, por uma porção amina, um carbono quiral, ligado a 4 ligantes diferentes, e uma porção de ácido carboxílico. Essa é a estrutura básica da proteína. Agora temos proteínas positivas, negativas, aromáticas e neutras. Quem são as positivas? As positivas são lá. Que é basicamente a lisina, arginina, histidina. São aminoácidos aqui, tá? Os aminoácidos positivos, lisina, arginina, histidina. Os aminoácidos negativos são glutamato e aspartato. Ficou fácil. Ato, negativo. E os aromáticos são FTT, que é a fenilalanina, triptofano e tirosina. Enquanto que os neutros são todos os restantes. Todo o resto dos outros 20 aminoácidos são neutros. Apenas estes são positivos, lá, negativos, glutamato e aspartato, e os aromáticos FTT, fenilalanina, triptofano e tirosina. Decore isso. Todos os aminoácidos têm carbono quiral, perceba, com 4 ligantes diferentes. Agora, se este radical aqui for um outro hidrogênio, aí nós estaremos diante de uma glicina. Então, todos os aminoácidos têm carbono quiral, exceto a glicina, devido à sua assimetria ausente por ter R igual a hidrogênio. Se tivermos um outro hidrogênio aqui, esse carbono não é mais quiral, portanto, estaremos diante de uma glicina. A glicina é um neutro, um aminoácido neutro, então, whatever. As proteínas humanas, elas desviam para a esquerda, são levógeros. Nunca esqueça disso. Ainda, quais são os aminoácidos que são essenciais? Ou seja, um aminoácido essencial é aquele que não é produzido pelo corpo, que ele deve vir obrigatoriamente da dieta. Perceba, os mesmos aminoácidos que são positivos, eles também são essenciais. Lá, lisina, arginina e histidina são aminoácidos essenciais e são aminoácidos positivos, com carga positiva. Dos aromáticos, apenas 2, fenilalanina e triptofano. A tirosina não se enquadra. Então, a tirosina não é essencial. A fenilalanina e o triptofano, sim. E, por fim, há uma lista de outros aminoácidos que são essenciais, que são basicamente neutros. Valina, metionina, treonina, isoleucina e leucina. Todos esses, então, compõem a lista dos aminoácidos essenciais, que futuramente irão compor as proteínas. Esta é a estrutura básica do aminoácido. Por que ele é aminoácido? Porque ele tem uma parte amina e uma parte ácido carboxílico. Simples assim. Continuando o estudo dos aminoácidos, agora entraremos na parte mais difícil, que é a titulação dos aminoácidos. Perceba, a estrutura do aminoácido está aqui. Se a porção amina dele estiver protonada, estaremos diante de um ácido, porque temos um H+, teremos um ácido positivo. Lembrando apenas quem são os positivos, os aminoácidos positivos, lisina, arginina e histidina. Se estivermos diante de um aminoácido básico, ele será básico por quê? Porque ele perdeu o H+, o H que estava aqui, perceba, e agora ficou negativo. Portanto, ele é básico, OH é um aminoácido negativo. Os negativos são glutamato e aspartato. Como ocorre essa perda de hidrogênio, que foi citada anteriormente? A perda de hidrogênio ocorre de 3 formas. Primeiramente, será sempre do COOH, que é desta porção aqui. Então, esse é o primeiro a ser perdido. Nesse caso, estaremos diante de um pK1 mais 1. E a quantidade de NOH, a quantidade desta forma,
será equivalente à quantidade desta forma. Isso é o pK1. Temos quantidades equivalentes. A perda do hidrogênio ela poderá ocorrer também de forma secundária. E aí será através do hidrogênio presente no radical. Então, se o hidrogênio perdido for através do radical, nós estaremos do pKr, pK do radical. Por fim, a forma terciária de perda desse hidrogênio será da porção amina, a porção NH2, o lado de cá. E aí estaremos diante basicamente do pK2, que é um -1. É isso. Entenda, compreenda, pK é a zona tamponante, é isso que é o tamponamento. Enquanto que o PI é o ponto isoelétrico, medida do ponto no qual as cargas se anulam, +1 e -1, e nesse caso teremos apenas uma forma. Então, o ponto isoelétrico, compreenda, num gráfico, ele será a posição em que nós não teremos essas duas formas. Essas duas formas serão convertidas em apenas uma forma. Por quê? Porque a forma positiva anulará a quantidade da forma negativa e restará tão somente uma única forma. E é essa forma que está presente no ponto isoelétrico. Essas formas anteriores eram PKs, que são zona tamponante, que é onde está ocorrendo o tamponamento. Agora, no PI, que é um ponto específico no gráfico, é um ponto, não é uma linha, é um ponto. No ponto, nós teremos apenas uma forma. E agora vamos a um exemplo. Ó. Para fracionar ou separar uma mistura de aminoácidos. Segundo lá o exercício, o exemplo, se, por exemplo, o ponto isoelétrico for igual a 5, as proteínas terão carga líquida positiva em pH menor que 5. Então, a carga líquida positiva da proteína estará positiva no pH menor que 5. Por quê? Porque o pH igual a 5 é o ponto isoelétrico, foi determinado. Permitindo a ligação delas à resina iônica para a separação. Então, em que momento em que esses aminoácidos serão ligados à resina para que ocorra a separação? Em um ponto equivalente a um PI menor do que 5. Por quê? Porque no 5 nós teremos, então, apenas uma forma. No 5, que é o ponto isoelétrico, as duas formas se anularão e estará presente apenas uma forma. Então, tudo que for 5 ou mais, já era. Tem que ser menor que 5, não pode ser 5. O pH deve ser inferior a 5 para que seja permitida a ligação dessas moléculas à resina iônica e dessa forma ocorre a separação. É para isso que serve o estudo do ponto isoelétrico, para saber em que momento nós podemos separar uma mistura ou uma fração de aminoácidos. Dando seguimento, agora estudaremos a reação da ninidrina. A ninidrina é basicamente ela tem tropismo por amina livre. E, nesse caso, apresentará a cor púrpura. Amina livre são aminoácidos, né? Então, a reação de ninidrina ocorre na presença de aminoácidos. Compreenda dessa forma. E ela tem a coloração púrpura, enquanto que a prolina tem a coloração amarela. Agora estudaremos, então, a formação de um peptídeo. Compreenda. Nós temos aqui a estrutura química de um aminoácido. Nós precisamos ligar esse aminoácido em outro aminoácido. Perceba, será a porção amina de um aminoácido e irá se ligar à porção do ácido carboxílico de outro. E nesse processo estará resultando, então, da liberação de uma molécula de água. O nome desta ligação é ligação peptídica. Perceba, se transformará, então, será realizada uma ligação peptídica rígida e planar. A gente não consegue torcer a molécula depois que isso é feito. E o número de ligações peptídicas é sempre o número de aminoácidos menos 1. Por quê? Porque o primeiro já está lá. Se o primeiro já está lá, a partir do segundo começam-se as ligações. É por isso que o número de ligações peptídicas é sempre o número de aminoácidos, ou seja, 1, 2, 3, 4, menos 1, que o 1 é o primeiro que já estava lá. Basicamente é isso. E as proteínas, então, elas nada mais são do que uma cadeia de aminoácidos. E a função das proteínas serão transporte, armazenamento, função estrutural ou mesmo toxinas. São as funções das proteínas. Com relação à estrutura proteica, temos a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária.
A estrutura primária de uma proteína corresponde tão somente à sequência dos aminoácidos ligados pela ligação peptídica que acabamos de ver. A estrutura secundária desta proteína estará diretamente correlacionada à sua função e conformação em alfa-hélice e folha lâmina beta preguiada. A estrutura terciária da proteína não mais se correlaciona à função ou à conformação, mas sim à interação entre os aminoácidos através das pontes de hidrogênio, das ligações iônicas hidrofóbicas, das pontes de cistina, da estabilidade que é promovida. É na estrutura terciária da proteína que nós temos finalmente uma estrutura tridimensional, onde as alfas hélices e folhas lâminas betas preguiadas, elas são unidas, compostas, passam a compor, então passam a interagir entre si, transformando-se em proteínas globulares ou fibrosas. E por fim, a estrutura quaternária de uma proteína é a interação entre cadeias peptídicas, por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é composta por 2 alfas hélices e 2 lâminas beta preguiadas. Então, estas são a estrutura proteica, em termos de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A secundária determina a função e a sua conformação. A terciária é a estrutura tridimensional, essa aqui que é biologicamente ativa. Com relação à desnaturação, nós iremos compreender agora que a desnaturação proteica ela ocorre através do aumento da temperatura, do pH ou de ureia, e ela é justamente a perda da estrutura terciária. Se a proteína perde essa estrutura terciária, que é basicamente a função biológica dela, é nesse momento que ela é desnaturada. Ela perde a sua função biológica. Então, é a estrutura terciária que vincula a sua função biológica da proteína. A renaturação proteica é o processo contrário. Supondo que essa estrutura terciária tenha sido perdida através de um processo de desnaturação, a renaturação é o processo inverso, ou seja, a reestruturação tridimensional da proteína quando restabelecidas as condições do meio. Então, ela passa a ser novamente ativa, por quê? Porque ela adquire novamente a estabilidade, as pontes de hidrogênio, de cistina, suas ligações iônicas passam novamente a ser realizadas, a interação, a conformação tridimensional dela passa a ser restabelecida e, portanto, ela passa a ter novamente uma função biológica. Por fim, estudaremos a classificação das proteínas. As proteínas podem ser classificadas em suas formas, pela sua forma ou pela sua composição. Lembrando, a estrutura terciária determina a estrutura tridimensional da proteína, que é basicamente o somatório das alfas-hélices e folhas beta-preguiadas, que irão determinar proteínas globulares ou fibrosas. E é justamente esta forma que é relevante no termo de classificação. A classificação poderá ser globular ou fibrosa. Se ela for globular, nós estaremos diante de enzimas ou hemoglobinas. E as características destas são que elas são solúveis, enzimáticas, também servem como nutriente para a defesa e têm um radical hidrofóbico escondido. Dentro da forma globular, então, o radical hidrofóbico estará dentro. Enquanto que a fibrosa é o caso do colágeno e da queratina. Elas são insolúveis, elas servem como de forma estrutural e possuem o seu radical hidrofóbico exposto, é o contrário da globular. Basicamente, temos que saber que o colágeno e a queratina são fibrosos, e a hemoglobina e as demais enzimas são globulares, e as globulares são solúveis, e atuam na defesa e nutrição, e as fibrosas são insolúveis, e a principal característica dela é estrutural. Com relação à sua composição, a classificação proteica com relação à composição, elas são simples ou homoproteínas. Quando? Quando ela é composta somente de aminoácidos. Exemplo, albumina, colágeno e queratina. Perceba, colágeno e queratina possuem a forma fibrosa e são proteínas simples ou homoproteínas. Por quê? Porque elas têm somente aminoácidos na sua composição. Enquanto que proteínas conjugadas ou heteroproteínas, elas são compostas de aminoácidos mais um grupo prostético. Exemplos,
anticorpos, glicoproteínas, histonas. As histonas têm zinco. M-proteínas têm ferro. M-proteínas compõem a hemoglobina. A hemoglobina é uma forma globular. Ainda, caseína do leite e lipoproteínas. Então, essa é a diferença. As simples, elas são compostas somente por aminoácidos, enquanto que as proteínas conjugadas ou heteroproteínas possuem um grupo prostético. Na maioria das vezes é algum metal que está envolvido no assunto, na sua conformação. Por fim, estudaremos as enzimas. As enzimas, primeira informação que nós precisamos anotar na nossa alma. Ribozimas não são proteínas. Ponto. Essa é uma informação que deve ser tatuada na nossa alma. Ribozimas não são proteínas. Agora, com relação às enzimas, perceba, a sua atividade está diretamente relacionada à sua conformação. O sítio ativo é uma região específica que o substrato vai se ligar. A ação da enzima é basicamente diminuição da energia de ativação de um substrato. Ela diminui a energia de ativação do substrato para que facilitar a ocorrência da reação, contudo, ela nunca altera a energia de Gibbs, pois a energia de Gibbs é equivalente à energia total da reação. E a energia não se ganha, não se perde, ela apenas se transforma. Nunca esqueça disso. Enzimas ainda possuem cofatores e complementos. Então, os íons metálicos, zinco e ferro, que comporão lá as proteínas conjugadas ou heteroproteínas, são cofatores e complementos. Geralmente as coenzimas, então, serão vitaminas, e a holoenzima, que é a enzima final, a enzima completa, ela é basicamente constituída de uma apoenzima, que é uma proteína, que pode vir lá somente com os aminoácidos, ou enfim, mais um cofator enzimático. O cofator enzimático pode ser, então, um íon metálico, no caso dessas aqui, das histonas e das hemiproteínas, ou de outras coenzimas, que são vitaminas. Então, a apoenzima mais o seu cofator determina a holoenzima. E aí, quando ela está em formato de holoenzima, ela irá realizar, então, a sua função de forma plena. E essa foi, então, a classificação proteica com relação à sua composição e à sua forma.